a final, caralho! Aí do Campeonato Gaúcho. 2 jogos de indas e vindas, né, bem complicados, tanto em Erechim quanto aqui na Arena. Tô tendo essa semana para trabalhar com tantos problemas também para formatar o meio de campo. E vários personagens também apareceram, né, principalmente no jogo de hoje. Queria que tu falasse sobre essa classificação, fazendo também uma leitura a respeito dos 180 minutos contra o Ipiranga, que foi um time que também valorizou também essa passagem para o Grêmio para a final. Boa noite. Valorizaram muito, né? Até pelas 2 partidas que eles fizeram, 180 minutos. Eu mesmo tive o prazer de dar um abraço no Luizinho agora depois do jogo e parabenizei ele pelo trabalho. Parabenizei, inclusive, o time dele pelo trabalho que eles vêm fazendo, tanto no Campeonato Estadual como na Copa do Brasil. É importante, nós temos mais equipes fortes aqui no nosso campeonato. Então, eles estão de parabéns pelo trabalho que eles vêm fazendo. 2-1 lá, 2-1 aqui. Se o regulamento do campeonato fosse como é no Brasil todo, nós não estaríamos sofrendo tanto na hora dos pênaltis. Mas não adianta ficar lamentando agora. O importante é que nós conseguimos a classificação. Eu já dei os parabéns para o grupo durante a semana. Se ia ser com emoções ou sem emoções. Alguns falaram que ia ter emoções, então nós tivemos emoções, eles estamos certos, faz parte. Dar parabéns à nossa torcida, que mais uma vez deu um show, incentivaram bastante a equipe. No meu entender, só um pouquinho de exagero quanto ao Thiago Santos. Não se faz isso com jogador nenhum, gente. Ele é jogador do clube, é um grande profissional, é um sujeito homem, nunca nos deu problema. Ficou marcado por uma jogada no ano passado. O Paulo, nosso vice-presidente, deu uma ideia boa no vestiário. Nós dedicamos a nossa classificação a ele. Eu nunca vou deixar ninguém do meu grupo para trás. Nós sempre vamos abraçá-lo. Ele, infelizmente, teve a infelicidade hoje de entrar. E eu já vou matar qualquer outro tipo de pergunta sobre ele. Ele entrou, as pessoas vão me perguntar se eu tirei ele pela falha, que não houve essa falha toda, infelizmente a bola resvalou no Vini e entrou na gaveta. Eu tirei porque eu tinha que botar o time mais para frente, e era um jogador que estava sendo vaiado, poderia acarretar uns problemas maiores para a nossa equipe, alguns jogadores poderiam sentir, então eu poupei ele de ser vaiado. Coloquei a equipe mais para frente, mas isso não quer dizer que eu não vou continuar abraçando o Thiago. Eu não, o clube todo, os companheiros deles, que é muito fácil vaiar, alguns cornetinhos da imprensa pegar no pé dele para querer tumultuar nosso ambiente também, entendeu? É por isso que o torcedor muitas vezes se revolta aqui, essa aqui é a realidade. Mas nós estamos na final, é isso que vale. Está todo mundo de parabéns pelo trabalho, todos os departamentos. Eu acho que nós carimbamos até pelo que o Grêmio vem fazendo no campeonato. Não foi aquela derrota lá em Erechim que iria tirar a moral do grupo. Pelo contrário, mais uma vez eu dei os parabéns para eles, com o meu time, na minha opinião. Cada um tem a sua. Jogou e jogou muito. Tanto é que nós criamos 26 situações de gols. O que a gente tem que corrigir é isso. A gente está errando muitos gols. E às vezes a gente peca por isso. Nós pecamos, inclusive, lá em Erechim. Mas eu prefiro que a gente esteja errando os gols do que, de repente, não criando. Então, de parabéns, amanhã estão de folga, vão relaxar. E aí, segunda-feira, a gente se encontra de novo. Renato, eu queria falar sobre o Ferreira com você, porque foi você que lançou o Ferreira, conhece bem esse jogador, a trajetória dele. Mas o Ferreira, nas últimas temporadas, e hoje não foi diferente, parece que quando ele tem a oportunidade de ser o protagonista, quando a chance cai no colo dele, ele não consegue confirmar. Infelizmente por questões físicas, lesões, teve outros problemas, mas toda vez que Ferreira foi colocado como possível protagonista, ele não confirmou. O que houve hoje com o Ferreira e por que ele não consegue dar esse salto, esse passo de se transformar no grande jogador que lá no passado muitos acreditavam que ele seria? Bom, o que atrapalha o Ferreira são a seguir as lesões. Qualquer jogador que não consegue dar sequência no trabalho dele, dar uma sequência de jogos,
é porque as lesões não têm largado o Ferreirinha de mão. Toda vez que ele volta, ele não volta 100%, a gente cuida dele, trata dele, vai soltando ele aos poucos, e quando a gente acha que ele está 100%, ele entra e sente uma lesão. Vamos aguardar 24 horas para ver realmente qual o tipo de lesão que ele tem. Vamos aguardar e aí ele faz os exames, aí o departamento médico vê que tipo de lesão, porque no calor do jogo não deu para conversar direito com ele, nem depois do jogo. Mas vamos dar 24 horas e a gente vai saber, infelizmente, que tipo de lesão que ele teve. Renato, sobre o esquema aqui que você vem utilizando na maior parte dos jogos, né, com muitos meias, Cristaldo, Bitelo, o Vina também aparecendo por ali, hoje não teve essa oportunidade de repetir esse esquema por conta dos desfalques. E eu queria lhe perguntar justamente sobre isso, se esse esquema que você tem utilizado só é possível com os jogadores que vêm atuando, inclusive os que ficaram de fora, e a adaptação que você fez para o jogo de hoje, com o Ferreira e o Galdino, qual era a intenção desses dois jogadores? Não, você colocou a pergunta bem colocada e estava respondendo e não respondeu direito. E justamente por isso, nós não colocamos esquema, porque alguns jogadores não têm as mesmas características dos companheiros, e porque nós tínhamos 2 jogadores na seleção de seus países, nós tivemos 3 jogadores com lesões musculares, tanto é que eu segurei o Franco, só iria usá-lo em caso de necessidade, como foi, porque era um risco muito grande colocá-lo em campo, e ele sentiu uma lesão com 10, 15 minutos, até porque ele treinou durante a semana praticamente lá dentro, e só foi ao campo ontem e treinou fraco. Então, no momento que você tem os jogadores disponíveis, a gente tem o nosso esquema. E no momento que eu não tinha esses jogadores disponíveis para continuar com o nosso esquema, eu tive que ir para o plano B. E o plano B é sempre com o Ferreirinha aberto de um lado, até porque a gente muda um pouquinho a nossa característica de jogar, devido às qualidades dos jogadores que estavam disponíveis hoje. Renato, desde que ele veio para o Grêmio, tu indicaste e não pudesse aproveitar quando ele veio. O Thiago Santos, a gente sabe que ele goza da tua confiança, mesmo quando tu não estava no Grêmio, por tê-lo indicado. Quando tu voltaste, tu sempre foi alguém que defendeu, e na última entrevista coletiva, inclusive, deixou muito claro, tu tomasse a frente numa defesa bem explícita do teu jogador, como é do teu costume para com aqueles que tu conhece mais e aqueles até que tu nem conhece tanto, mas tu defende o teu grupo. Tu não tinhas ideia de que quando tu escolheste o Thiago Santos no intervalo, ele teria, por parte do torcedor, a reação que o torcedor teve e que, por certo, abalou o jogador, abala um jogador ter da sua torcida uma vaia de mais de 30 mil pessoas. Eu estou concordando com o que tu disseste, que talvez até com a homenagem que fizeram, mas tu não tinha ideia que isso podia acontecer. Tu é um dos caras que mais conhece a torcida do Grêmio, mesmo quando ela faz algo que tu, por vezes, reprovas. Sim, eu tinha ideia. Mas aí a pergunta que eu vou te fazer agora, você faria o que no meu lugar? Eu tinha que mudar. O Everton não estava tão bem na partida. Eu coloquei, para a gente não perder muito entrosamento, o Bitelo no lugar dele, lá aberto pelo lado direito, já que ele tem entrosamento com os demais companheiros ali da frente, e tinha que colocar um volante. Não queriam que eu tirasse o Bitelo dali e não colocasse outro volante. Então, eu tentei de todas as formas, você colocou bem, de todas as formas, o time, inclusive falei isso para o Thiago, você não vai ser jogando, porque daqui a pouco você está jogando, erra um passe, aí começam as vaias, aí pode cair sobre o time, e o time pode ser prejudicado. Só que, espera aí vão ser inteligentes, né? Eu tenho 2 jogadores da posição na seleção dos seus países. Eu tenho jogadores machucados. Bom, só se eu me escalar, só se eu entrar em campo. Aí eu não posso. Eu tentei fazer o máximo possível e não colocar o Thiago no jogo de hoje. Mas tem horas que não dá mais. Tinha a hora que eu tinha que mudar e precisava de um volante. E ele tinha que ser esse volante. Porque eu adiantei o Bitelo. Agora, tem os jogadores machucados, jogadores na seleção. Poupei ele começar uma partida. E aí daqui a pouco não posso usar o jogador. Bom, aí se eu não posso realmente usar o jogador, aí alguma coisa tem que ser feita. Mas ele nunca nos deu problema, sempre foi sujeito ao homem,
E eu acredito que não foi o estádio todo que vaiou ele, não. Mas eu volto a repetir. Infelizmente, nós vivemos num estado que quando alguém pega no pé de um jogador, eles ficam implicando a semana toda, o mês todo, o ano todo naquele jogador, e o jogador tem que sair do clube. Infelizmente, é assim que a realidade é essa. Porque se eu tirar cada jogador que falhar, a gente precisa ter no grupo 150 jogadores. E todo mundo está sujeito a errar. É simples. Então, pegaram no pé do Thiago de uma maneira que, tudo bem, o torcedor, às vezes, ele tem razão. Mas é porque muito tem esses cornetinhos da imprensa que não largam no pé do jogador. Quem são os cornetinhas da imprensa? Os cornetinhos é que pegam muito no pé dele, que vivem falando. Muito bem, mas é que aqui nessa sala tem vários, tem dezenas de homens da imprensa e nenhum falou isso. Não, infelizmente não está aqui. Porque eu gostaria... É aquele que fica no ar-condicionado, que tem medo de vir aos treinos, tem medo de vir aqui me encarar na coletiva. São os que ficam lá dentro do ar-condicionado. Esses são os cornetinhos. Entendeu? Esse não tem nada a ver com vocês no dia a dia. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver mesmo. Como eu queria que um deles viesse aqui, ou que fosse lá no treino. E eu ia chamar o Thiago Santos, que você tem direito de criticar, tá, mas fala tudo que você fala na cara dele. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. E aí todo dia fica batendo, até o torcedor, às vezes, que não está a fim de vaiar, ele começa a vaiar por causa disso. O grupo, o clube e o treinador, nós não vamos largar o Thiago Santos. Enquanto ele estiver aqui dentro, nós vamos abraçar ele. Ponto. Ponto. Se não dá mais, tudo bem. Aí está aí o vice-presidente, está o presidente, está o diretor. Ele vai seguir o caminho dele. Mas eu faço o quê, então? Já estou botando os garotos para jogar. Estou dando uma responsabilidade numa hora que eu não gosto. Agora, chega uma hora que mais nem improvisar dá, né? Aí não dá. Tem que ter de tudo. 5, 6 jogadores. Os garotos que estão aí completaram hoje o banco. E aí daqui a pouco não posso usar o cara durante o jogo, vou começar a dar responsabilidade para um garoto de 20 anos para queimar o garoto. Já estou arriscando com o Zinho, que tem qualidade. É um futuro grande o garoto. Já estou botando ele, daqui a pouco não classifica, perde uns gols, aí começa a crucificar o garoto também. Não dá, gente, vocês me desculpem, mas só tem opiniões que devem ser mudadas, ou menos. Bem menos, entendeu? Bem menos. Não adianta tumultuarem o nosso ambiente, os cornetinhos lá do ar-condicionado, que não vão tumultuar. Nosso grupo está muito fechado com o nosso torcedor. Não é por causa disso, dessas vaias em cima do Thiago Santos, entendeu? Que vai mudar o nosso esquema, que vai mudar no dia a dia. O nosso dia a dia é maravilhoso. Todo jogador se sente muito feliz em chegar no trabalho. E isso que é fundamental. E hoje é o Thiago Santos, amanhã depois outro jogador, e nós vamos continuar abraçando eles. Entendeu? Quando terminar o campeonato, é outro departamento. Aí é com a diretoria. Bom, Renato, em cima dessas escolhas que tu tivesse que fazer então para hoje, até como uma espécie de preservação, né? Como tu disseste aí da conversa com o Thiago Santos, o escolhido acabou sendo o Tassiano para estar ali naquela função. E jogou muito. E jogou muito, e ele revelou no final do jogo ali, que teve uma conversa com você, e ele disse, olha, eu gosto, eu me sinto bem jogando ali. A gente já viu o Tassiano jogando em várias outras funções, mas como é que foi esse sistema de escolha do Tassiano para estar ali naquela função hoje? E, certo dissesse, ele jogou muito, já teve aquela conversa com ele, já conseguiu entender exatamente o que foi o Tassiano no jogo, como você escolheu? Você falou bem, colocou bem. O Tassiano é um jogador que ele é volante. Ele gosta de jogar exatamente onde que ele entrou hoje. Só que, por vários problemas que a gente vem tendo nesse campeonato, ele é um jogador que joga em outras posições. Joga na lateral direito, joga aberto pelo lado direito. Entendeu? Um jogador que gosta de jogar de volante e chega na área. Essa conversa tive com ele e com o Bitela a semana toda. Falei, eu quero que vocês cheguem bastante na área do adversário, porque vocês têm essa qualidade, vocês gostam de fazer gols e vocês sabem fazer gols. Ele não só pelo gol que ele fez, mas ele jogou e jogou muito. É da posição, tanto é que eu acabei de explicar aqui para o teu colega, justamente a escolha do não pelo Thiago Santos. Tirei o Tassiano Botelli, tirei o Bitela lá da frente, coloquei de volante, coloquei os dois volantes, que eu gosto muito dos dois jogando aí. Mas, por termos vários jogadores da posição, infelizmente alguns machucados e alguns na seleção, eu optei por esses dois, porque nós tínhamos que atacar o adversário. São dois jogadores que se movimentam bastante e gostam de fazer os gols. Por isso que eu coloquei esses dois jogadores hoje como volante. E os dois foram muito bem. O Tassiano só saiu porque realmente chegou no final do jogo e não conseguia mais nem ficar em pé, porque ele teve uma entrega muito grande. Ele defendeu, ele atacou, ele armou e ainda fez o gol. E um gol num momento muito importante para a gente, entendeu? De cabeça, sendo volante. Então é um jogador que, desde lá de trás, que eu sempre falava bem dele, pelas características, sempre defendia o Tassiano também, justamente por isso, que ele é um baita de um jogador, pode ter certeza.
Renato, parabéns pela vitória final. E realmente o Tassiano foi, por boa parte da imprensa, eleito o melhor jogador. E inclusive saiu aplaudido pela torcida, que há muito tempo isso não acontecia. Mas a minha pergunta não era por aí. É relacionado à surpresa que eu te perguntei na sexta-feira. E hoje entrou o Tassiano como primeiro e tu colocou o Everton Galdino pela direita. A estratégia não do plano A, do plano B, mas era exatamente tentar agredir com mais jogadores, ou era realmente trabalhar com os volantes para chegar na área? E a segunda, sobre o Adriel, só relacionado pelo goleiro que a gente já sabe que está aí e agora pegou 2 pênaltis. Obrigado. Não, é porque nós tínhamos que mudar um pouco o nosso esquema, devido os jogadores estarem na seleção, devido os jogadores que estão no departamento médico, devido trazer o Bitelo para trás, abrir uma vaga ali na frente. Por isso que eu tentei com o Everton, entendeu? Eu tinha que mudar, eu tinha que fazer alguma coisa durante a semana, tentei um esquema. Criamos, se nós tivéssemos feito os gols, as oportunidades que nós tivemos no início, o jogo seria diferente. Nós não fizemos o gol, infelizmente depois nós tomamos. Depois eu tirei o Everton, até porque ele não estava tão bem no jogo. Mas o importante é que os jogadores que entraram bem, entendeu? Por isso que eu, sem dúvida alguma, coloquei e comecei com o Bitelo e o Tassiano ali, justamente por isso, porque nós tínhamos que agredir bastante o adversário. E com 2 jogadores abertos, tanto o Everton quanto o Ferreirinha, nós tínhamos essa liberdade dos nossos 2 volantes chegarem na área do adversário, e foi o que aconteceu. Quanto ao Adriel, eu vi, nós temos goleiros jovens, temos o Chapecó, temos o Adriel, temos o Breno, são jogadores jovens, goleiros de um futuro muito grande aqui no Grêmio, e eu dei oportunidades para todo mundo. Fui dando, como dei para os jogadores de linha, eu falei, aproveite as oportunidades. O Breno estava bem, o Adriel foi bem também. O Adriel, ele tem essa vantagem sobre o Breno, porque o Breno é um baita no goleiro também, como é o Chapecó. Só que o Adriel leva vantagem sobre eles, porque o Adriel sabe jogar com os pés. Entendeu? Tanto com a esquerda como a direita. E principalmente nesses campos do interior que a gente joga, é uma vantagem muito grande você ter o goleiro. Ele é do nível dos outros goleiros, só que ele tem essa qualidade a mais, que é importante para o goleiro. Renato, esse meio campo que tu montou hoje iniciou, né, com a situação de tu ter ali tanto o Bitelo quanto o Tassiano, mostra que tu mais do que nunca quer jogar no meio campo, né? A gente sabe que o Thiago Santos estava marcado, a gente sabe disso, tu mesmo disse, mas tu iniciou o jogo com um meio campo muito mais parecido com todos aqueles meio campos que tu vem trazendo desde o início do ano, com o PP e o próprio Carbajo, né? E também o Franco. O Franco Cristaldo. Tu acha que passa por isso a tua ideia de jogo para o restante do ano como um todo? Tu não abrir mão de ter a bola e ter sempre esses jogadores que sabem sair de trás com a bola dominada? Bom, primeiro, Gabriel, eu queria dar os meus pêsames para você, que soube que sua mãe faleceu 2 dias atrás. Força, tudo de bom. Tá? Até meu abraço aqui de coração. Tá? E eu gosto da bola, eu gosto que o meu time tenha a bola. Não adianta você ter, às vezes, o jogador que gosta de 1 para 1 e ele não está bem, ele não está conseguindo fazer jogadas. Entendeu? Então, o importante é você, hoje em dia, o sistema de jogo que eu coloco na equipe do Grêmio, quanto mais a gente tiver com a bola, menos a gente vai correr atrás do adversário e a gente vai cansar o adversário correndo atrás da gente. Então, muitas vezes, não adianta você querer ter um esquema se você não tem aquele jogador de qualidade. E esses meus jogadores, eles gostam da bola, gostam de jogar, gostam da movimentação. Por isso que eu treinei, nós acertamos esse esquema de jogo que vem dando certo. Vem dando certo. Então, o que está certo, a gente já não muda. Só mudamos, infelizmente, porque nós tivemos esses jogadores que foram para a seleção e, infelizmente, esses jogadores que tiveram lesões. Renato, aqui, boa noite, tudo bem? Parabéns pela vitória. Queria até pegar o gancho da pergunta do Pfeiffer em relação ao Tassiano e te informar que enquanto tu estavas falando aqui, o Tassiano se ajoelhou no gramado, né, muito feliz, fez uma promessa, de repente ele se emocionou agora no gramado da Arena. É um jogador que inclusive foi muito vaiado já, inclusive aqui na Arena do Grêmio, o torcedor já pegou no pé dele e hoje ele teve uma redenção, foi bastante aplaudido. E na sexta-feira, quando foi perguntado em relação a um interesse do Bahia, tu até reclamou, os empresários vêm no meio da competição, no meio de uma semifinal, em cima do jogador.
Hoje, a partida de hoje pode ter determinado que o Tassiano fique até o final da temporada? Olha, isso claro que a opinião do treinador tem o peso, mas eu converso bastante sempre com o Paulo, com o Antônio e com o nosso presidente, o Guerra. A gente troca bastante ideias. Então, o que me aborrece é sempre nas horas H, como eu falei para vocês ontem na entrevista, é sempre interesse desse ou daquele jogador que atrapalha o ambiente e joga o jogador contra o torcedor. Porque o jogador vai mal, o empresário tem que ter essa noção que ele não tem. O jogador vai mal, aí a torcida começa a pegar no pé dele, então vai embora, já está com a cabeça em outro clube, tá, né? Entendeu? Essas coisas, e depois acaba não saindo e fica marcado pela torcida. Então esses empresários, eles têm que parar de falar besteira também. Alguns, não são todos. Alguns. Então, ao invés de querer promover o jogador dele, promover entre aspas, entendeu? Ele acaba atrapalhando o jogador e o clube. Justamente por isso. Então, isso a gente tem. O clube não pode escrever mais ninguém nesse campeonato estadual. Então, nós temos no nosso grupo, nós vamos com esse grupo até o final. Se tiver que ser feito alguma coisa depois, bom, aí com a diretoria. Aí a gente senta, a gente conversa com o jogador e a gente vê. A minha opinião, eu já dei, é um baita de um jogador. Se alguém quer tirar ele do Grêmio, bom, aí é com a diretoria, que pague a multa, enfim, é eles que decidem, né? Mas o importante agora é que o jogador, e eu falei muito com ele durante a semana sobre isso, o Bahia está ali, está saindo as informações, eu não estou gostando nada do que está saindo, presta atenção, ele falou, Renato, eu estou com a cabeça aqui, eu quero jogar, se você me botar para jogar, e eu sei que eu vou jogar bem. E ele fez tudo isso que nós conversamos durante a semana e provou, não é só por causa do jogo de hoje, não. É um jogador que joga em várias posições, e todas as posições que eu coloquei o Tassiano, ele foi bem. Renato, os campeonatos estaduais, eles colocam os clubes grandes numa situação desconfortável muitas vezes, que é sempre dar a chance para o adversário ser o azarão. Se ele conseguir fazer qualquer coisa contra um time grande, está feito. Não tem essa cobrança que a gente tem contigo, que vai ter eventualmente com outros clubes grandes que não alcançam a final. Mas ninguém chega a uma final por acaso. Então eu queria saber de ti, ter passado pelas dificuldades que apresentaram o Gauchão, aquela primeira fase com muito bom futebol, dificuldade nesse primeiro mata contra o Ipiranga, e hoje sem 7 titulares, né, com a lesão do Ferreira durante o jogo. O que isso diz sobre o grupo do Grêmio? O que tu pode projetar para agora que vai começar os confrontos mais difíceis do clube na temporada? Vão começar os confrontos mais difíceis para o Grêmio, mas eles também têm que passar pelo Grêmio. Eles também vão sentir a força do Grêmio. Eu estou muito satisfeito com o meu grupo vai muito bem, obrigado. Hoje em dia, os clubes do Brasil estão jogando seus campeonatos estaduais, alguns a Copa do Brasil, que é o caso do Grêmio também, e não vejo nenhum clube no Brasil se destacando, se distanciando dos demais. Então o futebol está muito parelho. Por que eu não vou ficar satisfeito com o meu time? O meu time vem jogando bonito, e vem jogando e vem criando muitas situações de gols. Muitas situações de gols. Então é uma prova que o Grêmio joga para dentro, que o Grêmio joga sempre para vencer. Agora, você vai falar as dificuldades que nós vamos encontrar no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, são as dificuldades dos outros clubes também. Não é só o Grêmio. Quando enfrenta o grande contra o grande, meu amigo, é briga de cachorro grande. Então, o Grêmio é grande também, é tão grande quanto os demais adversários. Se o Grêmio vai sofrer, os adversários também vão sofrer. Só que nós temos o nosso estádio aqui, que a torcida tem apoiado bastante, tem enchido praticamente a arena, e sempre aqui dentro do nosso estádio pode ter certeza que vai ser um caldeirão, com respeito a qualquer outra equipe. Valeu. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. O Paulo agora tem